Bom dia, meus queridos. Hoje é dia 8 de fevereiro do ano da graça de 2024 e continuamos o nosso tempo de reflexão aqui pela manhã, na palavra, e estamos a reportar-nos ao texto de João capítulo 20 e ao episódio que nos é bem familiar do reencontro de Jesus com os discípulos, particularmente considerando a experiência de Tomé. E já ontem percebemos como, de facto, é possível no meio, mesmo de uma experiência muito intensa com o Senhor Jesus Cristo, ter dúvidas e dar espaço às dúvidas e condicionar, e aqui de facto é um aspecto importante, o irmão Gabriel no domingo lembrava-nos nisso, Tomé condicionou, quis pôr condições a Jesus. Se eu não vir, se eu não tocar. A verdade é que muitas vezes fazemos isso na nossa vida com Jesus, apesar de o conhecermos, apesar de termos intimidade com Ele, condicionamos e limitamos a intervenção, a própria identidade, a própria existência e intervenção de Jesus na nossa vida, não pelo padrão dele, mas pelo meu padrão. Isso vai ser sempre muito perigoso. Mas, entretanto, vemos que, portanto, estes versículos de 24 e 25 de João 20 mostram este episódio. E o versículo 26 começa com uma expressão muito interessante: passados 8 dias. Eu estava a pensar como terá ficado o ambiente entre os discípulos depois daquele encontro em que Tomé duvidou. Imaginem um grupo de intimidade, estes 11 juntos, e um deles a duvidar, a colocar estas dúvidas e estas condições. Isto muito provavelmente criou um ambiente muito difícil entre eles. Mas vejam, o Senhor Jesus demorou 8 dias para intervir novamente junto deles. E foram 8 dias que provavelmente terão causado grandes batalhas interiores. Se calhar na nossa forma de ver as coisas, Jesus logo no dia seguinte ou no próprio dia deveria ter vindo para resolver o assunto. Há aqui dois aspectos interessantes. Um é o tempo e outro é a intervenção de Jesus no início deste reencontro. Diz o versículo que Jesus, pondo-se no meio deles, diz: paz seja convosco. Primeiro aspecto, o tempo de Jesus é sempre o tempo correto. A resposta de Jesus vem sempre no tempo que ele determina e não no nosso tempo, mesmo quando nós condicionamos. Jesus tem o seu próprio tempo e ele é um tempo perfeito, mesmo quando, de facto, aos nossos olhos ele deveria ter feito de outra forma ou noutras circunstâncias. E depois um outro aspecto, a presença de Jesus, e ele cumprimenta-os com esta expressão que é muito comum: paz seja convosco, mas é mais do que um cumprimento, é uma declaração daquilo que é a intervenção e a presença de Cristo. A presença de Cristo perto de nós traz sempre paz. Traz sempre paz. Jesus ia intervir diretamente com Tomé de seguida, deixaremos isso para considerarmos amanhã, mas a presença de Jesus naquele tempo, naquelas circunstâncias, provoca paz. E, portanto, isto é mais do que um cumprimento, é mais do que uma saudação. É uma declaração daquilo que Jesus faz na nossa vida, faz no meio daqueles onde Ele se revela, com quem Ele se relaciona. A sua presença é sempre um fator pacífico. E era isso que estava a acontecer ali. No meio de tudo aquilo que tivesse a acontecer no coração deles, das dúvidas, das condições que Tomé tinha colocado, Jesus no seu próprio tempo vem, revela-se novamente, e o que ele provoca é paz. Ele provoca esse ambiente de paz. Creio que poderemos considerar aqui alguns aspectos para a nossa vida na reflexão disto. Voltando um pouco atrás, novamente lembrar que é muito perigoso colocar condições a Jesus. As respostas que tantas vezes nós queremos e que exigimos muitas vezes levam-nos para lugares muito complicados e para tempos de sofrimento. Eu imagino que Tomé passou um período de grande sofrimento e de medo e de preocupação com todas as suas dúvidas, de tensão entre eles.
E por isso temos que ter muito cuidado. A nossa fé está alicerçada, não pode estar alicerçada naquilo que vemos e tocamos, tem que estar alicerçada em Cristo. O irmão Gabriel lembrava-nos isso muito bem no domingo. A nossa fé está firmada não no que vemos nem no que tocamos, mas naquilo que Jesus é. E essa é a primeira questão. A outra questão tem a ver com o tempo. O tempo de Jesus é sempre um tempo perfeito. A intervenção dele é sempre em tempo oportuno. O Kairos, o tempo de Deus, obviamente é diferente do Cronos, que é o nosso tempo, a nossa noção de tempo. E precisamos de aprender a lidar com isso, a exercitar a nossa fé e a nossa dependência dele. Depois, finalmente, quando Jesus se manifesta, se revela, se faz presente, há paz. Quando nós temos neste ano como tema que Jesus é tudo em nós, que Ele precisa ocupar todo o espaço da nossa vida, Ele tem que provocar essa paz em cada aspecto da nossa vida. Não estamos com isto a dizer que não nos preocupamos, que não nos assustamos, sim, com certeza, mas precisamos de depender, entregando tudo aos cuidados do Pai, e essa entrega, essa dependência precisa de provocar paz, mesmo quando as respostas às nossas perguntas não são aquelas que nós esperávamos, nem acontecem no tempo que nós desejávamos. Depender, exercitar a nossa fé na total dependência de Jesus tem que provocar isso no nosso coração. Este, com certeza, é um dos aspectos que este texto nos ensina. Vamos viver isso, Cristo sendo tudo em nós, no tempo dele, e experimentando a paz que Ele nos traz. Que Ele, de facto, produz esta paz. E que esta paz seja com cada um de nós neste dia. Deixo um forte abraço. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.